Galera, sobre esse inspetor de aluno, que eu catei ele se masturbando lá no banheiro de aluno, banheiro masculino de aluno, eu esqueci de falar um detalhe dele. Gente, todo mundo já reclamava dele, tá? Os outros professores metiam o cacete nele, porque ele queria, ele tipo assim, ele era um cara que o sonho dele era ser professor, pelo menos é o que ele falava, né? E só que ele não era bem aceito pelos outros professores, porque ele não tinha postura de professor. Ele não tinha mentalidade, não tinha cabeça, não tinha postura, não tinha ética, não tinha um posicionamento na vida e como profissional de um professor. Então ele queria ser professor, mas ele era rejeitado, rechaçado pelos outros professores. Até mesmo porque ele não era professor, ele era só um inspetor de aluno, mas eu acho que ele tinha feito o curso, que não falei, eu não lembro, se ele já tinha feito o curso de pedagogia ou se ele estava fazendo. Mas ninguém gostava dele lá por causa que ele tinha uma atitude muito estranha. E os outros professores metiam o cacete nele. Tinha uma professora lá que eu era muito amigo dela, né? Uma professora lá, ela metia o cacete nele pra mim, não só pra mim, mas lá quando a gente se reunia na cozinha, né? Nós ali, funcionário e alguns outros professores que se reunia, né? Na cozinha para tomar um café e tal. Gente, os professores metiam o cacete nesse cara, porque esse cara, ele pegava a criança e botava no colo e ficava alisando. Mas, gente, ninguém é retardado aqui, todo mundo sabe. Quando é uma coisa assim normal, de um carinho normal, quando é um cara alisando uma criança de uma maneira ali estranha, de uma maneira assim, assediando sexualmente uma criança. Então, ninguém é retardado aqui, todo mundo sabe muito bem a diferença, o normal, de quando uma pessoa faz um carinho numa criança, de quando uma pessoa assedia uma criança. Então ele pegava a criança, botava... Gente, as crianças não era parente dele, não era filho, filha, sobrinho, priminho. Era cidadão da cidade, não tinha nenhum parentesco. Ele estava ali trabalhando. Ele não tinha nada que ficar botando criança no colo dele. Aí os professores indignados, porque estava queimando o filme da escola e todo mundo com medo. Os outros professores metiam o cacete nele. Que nem essa professora falava pra mim, gente, nós professores, a gente fica indignado. Como é que ninguém chega nesse cara e ninguém fala nada pra esse cara? Como é que ninguém fala nada, chega nesse cara e ninguém fala nada com esse cara? Uma professora virou pra mim e comentou que os outros professores comentavam entre eles. Isso. Como que esse cara faz isso na frente de todo mundo, e ninguém fala nada? Ninguém orienta, ninguém fala para não fazer mais. Ninguém proíbe esse cara de fazer isso. Porque isso daí, gente, ia queimar o filme da escola e da administração pública lá, da época lá. Entendeu? Na escola tal, tem um inspetor de aluno que acaricia crianças, mas não de uma maneira normal, de uma maneira sexualizada. Carícias sexualizadas. Ou seja, assédio sexual isso. E é um tal de pega a criança, aperta a criança, beija a criança no rosto e passa a mão, fica passando a mão no corpo da criança, nos bracinhos, na perna. Gente, quem é que fica alisando perna de criança? Isso aí não é normal, não. Vá lá, com ressalvas, se for seu parente, se for seu filho, sua filha, e com ressalvas ainda. Agora o cara ficava alisando perna de criança, alisando braço de criança, pegava a criança assim, sabe, abraço de urso, e abraçava as crianças e quase sufocava as crianças, e abraçava as crianças e não soltava mais daquele abraço. Não, abraçava e ficava segurando as crianças ali naquele abraço. E beijando criança que nem é parente dele, meu. Beijando criança e... Ai, você é muito fofo e... Fazendo assim com o nariz. Ai, você é muito fofo e dando cheiro em criança. E cheirando criança. Cheirava a criança, abraçava, beijava, fazia tudo com as crianças, gente. E todo mundo indignado com aquela situação. Assim como o povo estava indignado com essa mulher
que entrou agora para trabalhar e não trabalhava, porque tava fazendo sexo, transando, namorando com um carinha lá, mal entrou e já começou a namorar um carinha lá, e não trabalhava, e os professores ficavam indignados. Como que ninguém fala uma coisa dessa? Como que ninguém faz nada? Essa mulher ficou o dia inteiro na cozinha. Ela foi contratada para trabalhar na cozinha, por acaso? Os professores falavam isso. Os inspetores falavam. Assim como o pessoal era indignado com essa menina, vagabunda funcional, e a outra também, porque fazia faculdade e não queria pegar o pano de chão para limpar a escola. Então, para que você prestou serviço para faxineira? Prestasse para outra coisa, prestasse para a área administrativa. Assim como eles eram indignados com elas, eles também eram indignados com esse inspetor de aluno, porque ele já dava indícios, gente. Ele já dava muitos indícios ali de que tinha uma coisa muito errada com esse cara em relação a crianças, a meninos. Eu não sei, parece que me falaram, eu não sei, porque assim, ele não era da minha escola, ele vivia enfiado lá na minha escola, assim como muita gente da escola de cima vivia enfiado na minha escola de baixo, porque o clima era muito hostil, era horrível, era um clima pesado, um clima de briga na escola de cima. Então, quando o pessoal queria espairecer a cabeça, eles desciam na escola de baixo. Que nem eu falei, o clima era um pouco melhor. Ali eles conversavam, tomavam café, dava risada, jogava a conversa fora e depois voltava para a escola de cima de novo. Todo mundo que queria espairecer um pouco, procurava a gente da escola de baixo. Porque a gente era um pouquinho melhor, sabe? Não era mil maravilha não, mas era um pouquinho melhor que a escola de cima. A escola de cima era coisa de louco. Era surreal o que acontecia na escola de cima. E então, tanto o pessoal da limpeza, quanto o funcionário lá, inspetor de aluno, queria espairecer a cabeça, a mente, e descia para a escola de baixo. Que a gente era mais sociável, sabe? A gente era mais legalzinho. E aí, então eu não trabalhava com ele, eu não sabia das coisas, mas o povo, que todo mundo falava. Pessoal da área administrativa lá de cima metia o cacete nele. As outras inspetoras de aluno, mulher que trabalhava, ele era inspetor de aluno da escola de cima e tinha inspetora de aluna da escola de cima, que às vezes vinha tomar café e jogar conversa fora na escola de baixo, espairecer a mente, metia o cacete nele. Gente, como é que ninguém faz nada? Esse cara apertando criança, cheirando criança, beijando criança dos outros, filho dos outros, né? Não é, sabe? Nem filho da gente faz isso daí. Agora ele pegando o filho dos outros, botando no colo, se esfregando nas crianças. Ele já dava indícios ali que tinha coisa muito errada. Muito errada, mas muito errada. E ele queria ser professor, e os professores recusavam ele, porque ele não tinha postura mesmo de professor. Nem postura de inspetor de aluno ele tinha. Como é que ele queria ser professor? O cara não tinha postura nem para ser inspetor de aluno, quanto mais, quem dirá, postura de um professor, de um profissional ali, que vai estar encabeçando na frente, com várias crianças. Se não for criança, adulto. O cara não tinha postura para ser professor. Então, ele era... Como é que fala a palavra? Os outros professores não... ele era rechaçado, entendeu? E aí depois pega esse negócio aí, gente. Aí o cara sai lá da escola de cima, vem se masturbar no banheiro de aluno da escola de baixo, onde eu trabalhava. Sabe? E naquele disparate todo, naquela loucura toda, o cara não se dá nem o trabalho de botar um fone de ouvido. Que nem se ele estivesse lá no quintal, no quarto, na sala dele, da casa dele, com o celular ali, sem fone de ouvido, sem nada, aquele barulho para quem entrasse no banheiro ouvisse. E com a porta do box semi-aberta, com a luz desligada, banheiro de aluno, gente. Sabe? Foi mais ou menos aconteceu igual aconteceu com esse inspetor de aluno aí, que tava dando uns amassos e catando moleque de menor no banheiro do elevador da escola. Sorte dele que não foi um policial, que não foi porque ali a gente trabalhava perto de um posto policial, né? De guarda civil municipal. Tinha um posto que ficava no mesmo... que essa escola, ela ficava num lugar assim que tinha bastante árvore, né?
E logo assim pra frente um pouquinho tinha um posto policial. Então podia muito bem um policial ter ido ali fazer qualquer coisa ali na escola e pegar do cara. Então assim, que nem esse inspetor de aluno lá do banheiro. Poderia ter sido um policial, um pai de aluno, um cidadão comum, uma mãe de aluno, ter pego aquela cena lá, ou sei lá, uma pessoa de outra prefeitura, de outra cidade. A sorte dele é que quem pegou a cena quando a porta do elevador abriu foi o colega dele, inspetor de aluno, que falou, que ele nem se deu conta que a porta do elevador abriu. E aí que ele saíram lá abotoando a calça, os dois estavam com a calça desabotoada no banheiro público de escola. E aí eles não passou o caso pra frente porque era amigo dele, só deu um conselho pra ele não fazer isso, pra não pegar moleque, porque isso é pedofilia, pode dar cadeia. Foi o que ele conversou comigo, que ele falou assim, eu conversei com ele, dei muito conselho pra ele, se for pegar, pega de maior, né? Esse foi o conselho que ele deu. Se for pegar, pega de maior. Ai, Jesus, só dando risada pra não chorar. E esse inspetor de aluno aí também deu sorte de ter sido eu. E se fosse um pai de aluno, um cidadão ou alguma autoridade, gente? Já pensou se ele desse de cara com o prefeito? O prefeito vivia cheirando aquela escola que eu trabalhava. O prefeito vivia cheirando lá porque ele era assim com o diretor da escola minha lá. Era assim. Se a pessoa, se o prefeito da cidade pega ele numa cena dessa, o prefeito, ou algum assessor lá do prefeito, ou um policial que entrou lá, ou um pai de aluno, sei lá, gente de outra prefeitura, sei lá, ia dar mó BO. A sorte dele, ele teve sorte de ter sido eu. Aí o que eu fiz? Eu passei pra menina da secretaria, né? Pensei que a menina da secretaria ia resolver. Não deu nada, não pegou nada pro cara. Ficou do mesmo jeito. E o cara tá trabalhando lá até hoje. Aliás, os dois estão trabalhando lá até hoje. Mas ali é uma estrutura do mal, né? É um negócio que tá enraizado. É estrutural ali a sacanagem. Um negócio ali, gente. E se você for pelo certo, você que é o errado. Porque ali as bases da maldade, da corrupção, as bases da corrupção, da perversão já está enraizado na cultura daquela prefeitura, na cultura daquela secretaria de administração, naquela secretaria lá de educação. Já estava enraizado naquelas duas escolas lá, que ficava naquele prédio que eu trabalhava. Estava enraizado ali, era estrutural, era uma cultura de sacanagem, de putaria. E se você fosse pelo certo, que nem eu fui, é você que era o errado. Não era eles que era o errado. Que tava fazendo tudo que não prestava, tudo ao contrário do que é civilizado, do que é moral, do que é cívico, do que é ético, do que é de um bom cidadão fazer. Aí se você for pelo certo, você que é o errado. E os dois bonitos estão trabalhando lá até hoje. Eu não sei se essa senhora que não fazia nada está trabalhando lá até hoje, não sei. Se aposentou, que diacho que aconteceu, não sei. Eu sei que os dois estavam trabalhando lá, né? Então, vocês aí, eu já falei isso várias vezes, vocês destroem a vida de pessoas realmente trabalhadoras e protegem vagabundos e vagabunda e gente que não presta. Vocês protegem pedófilo, vocês protegem pessoa que ganha salário para não fazer nada, vocês protegem gente prevaricadora, que é funcionário público, que ele tem uma função para fazer, ele não faz, ele é prevaricador, vocês protegem esse tipo de gente. Vocês destroem a vida de pessoas realmente dignas, pessoas realmente esforçadas na vida, gente que realmente trabalha, gente que realmente é profissional, gente que realmente é capacitada, gente que realmente é ética, gente que realmente é um bom cidadão, gente que realmente é uma boa cidadã, um bom cidadão, gente que tem moral e cívico ali, né? Tem um comportamento cívico, moral de um bom cidadão, vocês condenam, vocês tratam mal, vocês destroem a vida de uma pessoa realmente digna, realmente trabalhadora, realmente empenhada em fazer o seu melhor, aonde quer que ele esteja, e desempenhar melhor a sua função como profissional ou como cidadão, aonde quer que ela esteja, vocês destroem esse tipo de gente.
E vocês protegem vagabundos e vagabundas funcionais, pedófilos, prevaricadores. Vocês protegem e incentivam esse tipo de gente. Entendeu? E esse povo tá lá até hoje. Tá lá até hoje. E a pessoa que falou alguma coisa contra saiu toda prejudicada na situação. Então é isso, gente. Isso aí foi o segundo vídeo sobre o inspetor de aluno lá, tá?